O História Magister só existe graças ao apoio de vocês. O História Magister passou nesses últimos meses por uma nova fase e eu quero vir aqui fazer um State of the Union. O State of the Union é um dia especial que tem na sessão legislativa dos Estados Unidos, onde o presidente vai dizer o estado em que a nação está, vai dizer o que aconteceu nos últimos 2 anos, o que ele planeja para os próximos anos. E agora que o História Magister entrou numa nova fase com a realização do nosso curso da Revolução Francesa, eu quero vir aqui também trazer essa recapitulação, o que nós passamos, o que nós fizemos e o que nós temos para o futuro do canal História Magister, tá? Eu quero antes agradecer todos vocês que continuaram apoiando no Apoia-se, vocês que continuaram mantendo esse canal vivo, tá? O Apoia-se é muito importante para o canal. O curso é uma coisa separada, o curso é um novo meio de transmitir conhecimento, mas o História Magister vai continuar, como vocês vão ver, ainda nesse... Não é nenhum episódio, tá? Isso aqui é só né? Como eu disse, é um State of the Union. Eu vou dizer sobre o História Magister, eu vou contar como nós estamos e o que eu planejo para o futuro. Então, todos vocês que estão no Apoia, todos vocês que ainda apoiam, que não desistiram do História Magister, meu muito, muito obrigado por manter esse projeto vivo e que nós continuemos juntos por mais muitos anos. Se você ainda não apoia o História Magister, você vai ajudar muito a nossa produção de conteúdo lá no Apoia-se, tá? apoia.se/História Magister. Vai estar na tela, como normalmente está, vai estar na descrição de onde você estiver ouvindo, se você quiser ajudar o nosso canal. Esse episódio, digamos assim, não vai ter nada diferente, não vai ter nada em questão de visual, então você que está ouvindo ou pelo vídeo ou alguma coisa, pode continuar fazendo suas coisas, pode lavar uma louça, pode continuar trabalhando, você não vai estar perdendo nada em questão de visual, tá? Se você quiser ver alguma coisa que eu coloquei na tela depois, não tem nada de importante, mas você pode vir aqui depois e fazer. Bom, o História Magister, eu imagino que vocês já conhecem, vocês já estão mais familiarizados, mas para a gente fazer um recap completo, eu quero falar da nossa primeira série, que foi o República Finita, que eu fiz com o mínimo de recursos, o microfone mais barato que eu pude achar no AliExpress, sem nenhum conhecimento de edição de áudio, e o conteúdo trouxe muita gente para o História Magister, o conteúdo conquistou muita gente, e aparentemente eu descobri que isso é um jeito novo de contar histórias. Eu sempre falo, eu gosto de aprender história a partir dos personagens. Eu sempre falo que a história não tem perna própria, são as pessoas que levam a história para os lugares. E então eu gosto de focar nos personagens e dar essa ênfase maior nas pessoas, e aparentemente isso é uma coisa que estava em falta no conteúdo de história brasileiro, em português. Então nós fizemos a República Finita, levamos quase um ano, um pouco mais de um ano, para fazer os 10 episódios do República Finita. Depois nós passamos para Cannes, que foi também um trabalho muito ambicioso, já com um áudio melhor, já com uma experiência um pouco maior, com uma base um pouco mais consolidada. E nossa última série regular, né, do História Magister foi sobre Joana d'Arc, a Santa Joana d'Arc, que foi uma das pessoas mais incríveis da história da Europa, uma das pessoas mais incríveis da história do planeta, e que tem a história muito mal contada. Aqui eu consegui fazer um desvio das histórias pouco contadas, como são as histórias da República Antiga Romana, como é a história de Genghis Khan, para uma história mal contada, que é a história de Joana d'Arc, tá? Então, o História Magister agora está tomando a confiança, nós estamos tendo agora um pouco mais de coragem de contar histórias do mainstream que são mal contadas, tá? Joana d'Arc, essa foi nossa primeira aparição nesse cenário, digamos assim. E entre essas séries, nós tivemos, claro, as lives que vocês conhecem. Eu falei sobre a história da Ucrânia, quando explodiu o conflito especial na Ucrânia. Nós tivemos do Afeganistão, quando tivemos aquela bagunça entre os Estados Unidos e o Afeganistão. Também fiz algumas especiais, como sobre a peste negra. Então a História Magister está, e eu quero continuar fazendo, com
essa linha de se manter antenado no que está acontecendo no mundo, tá? Também tivemos entrevistas onde eu falei sobre a história da Rússia, onde eu falei sobre a história do Brasil, todas essas coisas que vocês se acompanham mais do História Magista no Instagram, no Twitter, vocês conseguem acompanhar um pouco mais do que aqui, que o YouTube é um pouco mais estático, o Spotify, etc, né? Também não posso deixar de citar que nós conseguimos dar esse passo a mais para fazer o curso da Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa eu vou continuar batendo nessa tecla, o grande momento, o grande ponto de inflexão da nossa história do Ocidente, e não tinha como o História Magister se excusar de contar essa história, mas quando eu fiz no meu trabalho, minha pesquisa preliminar, eu percebi que eu ia levar quase 60 horas para contar, tá? Para vocês terem uma ideia, o República Finita, que eu levei 1 ano para completar, são 10 horas, pouco mais, pouco menos, com esses 10, 11 horas de conteúdo. O curso da Revolução Francesa são 60 horas de conteúdo. Então não teria como fazer isso no nosso formato mensal, nosso formato regular do História Magister. Então nós tivemos de migrar para a ideia de um curso e ele foi muito bem recebido. Temos muitos alunos e até agora a recepção dele foi muito calorosa. Gente formada em História dizendo que é melhor do que o que eles encontraram durante a universidade, pessoas espantadas com a profundidade, não só a profundidade da pesquisa do História Magister, mas o jeito com que eu consegui transmitir essas coisas no curso. Então, eu pretendo continuar o História Magister com esses 2 braços. Nós vamos ter o História Magister público, a História Magister que nós temos aqui. Nós vamos continuar contando histórias. Eu vou inclusive anunciar a nossa próxima série hoje. E também nós vamos continuar tendo mais cursos no futuro para esses assuntos que são grandes e complexos demais para que nós tenhamos eles mensalmente. Não tem como você estudar uma revolução francesa, uma revolução russa, uma revolução americana, um descobrimento do Brasil, a libertação da América Latina, esse tipo de coisas que são muito grandes, muito complexos, nós não temos como abordar mensalmente como nós fazemos, com histórias um pouco menores aqui no História Magister. Então agora o História Magister tem esses 2 braços. Temos o História Magister Apresenta, que são os que é o nosso curso e serão nossos cursos no futuro, e o História Magister Tradicional, que vocês conhecem, vocês não vão ficar sem conteúdo, podem ficar tranquilos, tá? E com isso nós temos investimentos, né? Eu comprei uma câmera para poder gravar, eu tenho um microfone profissional, eu tenho agora o recurso da green screen, eu me mudei para um lugar onde eu tenho um escritório, agora eu me casei, né? Agora eu tenho um pouco mais de estabilidade em casa para poder fazer todos os conteúdos que o História Magister merece, o História Magister precisa para trazer. Bom, isso foi um recap bem rápido de como foi o nosso ano em questão de conteúdo, mas em questão de números, como foi o História Magister. O História Magister, em questão de números, ele também foi muito bom até agora, nesses últimos 3 anos, né? No Instagram, onde eu sou um pouco mais devagar, nós chegamos a 3.000 seguidores, 3.417 no momento dessa gravação. Tá? E no YouTube, que é a nossa grande plataforma, o nosso carro-chefe, nós conseguimos alcançar a marca de 6.700 inscritos no YouTube. Isso é bastante, tá? Eu não achava que nós teríamos isso num total, mas agora eu quero mais, tá? Então, no YouTube, nós temos 6.700 inscritos no momento dessa gravação, tá? Mas o futuro para o História Magister só pode ser para cima. Então, agora que nós já falamos do passado, de como nós chegamos aqui, eu quero falar um pouco do futuro, tá? E eu quero trazer vocês para esse futuro do História Magister, começando, botando o pé aqui na porta, com nossa próxima série do História Magister, que já está definida, já estou fazendo a pesquisa, terminando os roteiros dela, e sai ainda no final desse mês de junho, me desculpas, aqui no final do mês de junho, sai para vocês o primeiro episódio da nossa nova série sobre os 47 Ronin, tá? 47 Ronin, para quem não conhece, é uma das histórias japonesas mais complexas e, como eu vou dizer,
uma das histórias mais famosas da história do Japão. São 47 samurais que eventualmente se tornaram samurais sem mestre, porque o mestre deles se envolveu em uma disputa política e o mestre dele teve de se matar, foi obrigado a ser morto, né? É uma saída que eles davam para aquela época. Então esses 47 samurais planejam a vingança contra o seu antigo mestre, tá? A série vai se chamar Akoroshi, que é se chamam Akoroshi. Em japonês são os samurais de Ako. Samurais sem mestre de Ako. E o primeiro episódio dele sai no final desse mês. Por que eu escolhi Akoroshi? Ou então os 47 Ronin, para ser a nossa próxima série aqui do História Magister. Primeiro porque eu queria dar uma distância do História Magister da Europa, do Ocidente. Agora que eu falei bastante, martelei sobre Revolução Francesa, Ocidente, isso, aquilo, nós só falamos do Ocidente até agora, e o mundo, por mais que seja, nós vivemos no Ocidente, o mundo é mais complexo e ele é mais interligado do que parece. Então, eu quero falar um pouco do Oriente com cada vez mais frequência, até que nós não tenhamos essa barreira Ocidente-Oriente aqui no História Magister, tá? Também a história de Akoroshi, a história dos 47 Ronin, é uma história sobre não só sobre vingança, mas sobre honra. É uma história sobre planejamento, é uma história sobre lealdade. É o tipo de história em que nós temos cada vez menos exemplos no nosso dia a dia, mas também no nosso imaginário. Cada vez menos filmes, cada vez menos séries, cada vez menos histórias a serem contadas sobre lealdade, sobre honra. E a história da Akoroshi é uma das histórias mais famosas e mais longevas de infama no Japão por conta disso. Então eu quero trazer esse aspecto da cultura japonesa pro nosso canal, pro nosso meio do História Magister, tá? Enquanto nós temos a série do Akoroshi e as futuras séries que virão, eu também tenho o planejamento de aumentar a qualidade do História Magister. Então nós temos até agora um microfone bom, temos uma câmera, uma webcam boa, mas eu quero que com o Apoia-se, com a ajuda de vocês no Apoia-se, se vocês têm como apoiar com R$5 por mês que seja, se você pode apoiar mais, apoie mais, que eu possa comprar novos equipamentos, que eu possa trazer pessoas, que eu possa ajudar o História Magister a ter uma qualidade profissional, ir na direção da profissionalização do História Magister e com a participação maior no Apoia-se, que o Apoia-se se torna uma participação maior nas finanças pessoais minhas, que eu possa dedicar mais tempo ao História Magister. Então eu sei que uma reclamação das pessoas é que o História Magister é mensal. Eu faço o História Magister mensal porque a pesquisa é muito grande e o tempo que eu tenho disponível para o História Magister é muito escasso, porque eu trabalho, eu tenho outros afazeres no meu dia. Então eu quero que com a participação maior de vocês no Apoia-se, com a ajuda maior, com o crescimento do canal, eu possa tomar mais tempo do meu dia para o História Magister, eu possa diminuir esse tempo de mensal para quinzenal, talvez semanal, quem sabe, né? E para isso eu precisaria de mais gente, mais espaço, mais equipamentos. E aí eu quero falar sobre o Apoia-se, que eu sempre martelo, sempre digo no começo de todo episódio, e o que é exatamente o Apoia-se, o que você ganha, né? Que vantagem Maria leva no Apoia-se. No Apoia-se, até agora o que nós tivemos era o acesso antecipado. Então eu gravo o episódio, edito ele preliminarmente, e aí eu solto ele no Apoia-se entre uma ou 2 semanas antes de sair para o público geral. E aí 2 semanas depois, vocês do público comum tem acesso ao História Magister, aos episódios do História Magister. Isso, você entrando no Apoia-se, você tem acesso antecipado a todos os episódios. O que nós vamos ter agora
é acesso aos futuros cursos, tá? Já está, inclusive, no Apoia-se. Quem já apoiou o História Magister com R$100 ou mais ganhou o acesso ao curso da Revolução Francesa, não precisou comprar, porque está apoiando o História Magister de um jeito muito sério, então ganhou acesso ao curso da Revolução Francesa. Algumas pessoas ajudam o História Magister dessa maneira. E agora o que nós vamos ter são PDFs da bibliografia das nossas histórias e talvez, aí um pouco mais para o futuro, vou depender também de uma pessoa para me ajudar, mas das transcrições das nossas histórias, tá? Porque algumas das nossas histórias, isso é uma coisa um pouco mais para o futuro, vão sair em formato de livro, tá? Isso é uma coisa que eu estou dizendo aqui, mas eu não tenho nenhum grande plano, porque eu ainda estou tentando ter conversas com algumas editoras para transformar tanto República Finita quanto Joana d'Arc, nesse momento, Canva para depois, transformar tanto República Finita quanto Joana d'Arc em livro, tá? Então, esses roteiros que eu tenho, que são preciosos, são muito importantes, esses roteiros que eu faço, eu vou transformar em livros no futuro. Então, também as pessoas que ajudam no Apoia-se podem ser, dependendo de algum valor, talvez eu vou colocar em 50 ou 100, vão ganhar esses livros no futuro do História Magister, mas vão ter já agora acesso a algumas transcrições e ao PDF de toda a bibliografia que eu vou usar para fazer as pesquisas, não só de Akoroshi, que é a nossa série atual dos 47 Ronin, mas todas as séries futuras do História Magister, tá? E talvez isso eu possa contratar um editor, que é um grande pedido, um grande sonho do História Magister, é ter um editor de vídeo, para que eu possa colocar imagens, para que eu possa colocar animações, para que eu possa transformar o podcast História Magister em um canal de vídeos História Magister, tá? Eu sei que vocês devem conhecer canais de história que tem imagens, tem mapas, tem muitas coisas interativas. Muitas pessoas falam: Edson, se você tivesse mapa, tivesse desenho, animação, isso e aquilo, seria muito melhor. Eu sei que seria muito melhor, mas eu sou uma pessoa só. Dá muito trabalho editar vídeo. Fazer pesquisa, pesquisar a coisa em fonte primária, fazer o roteiro, fazer a pesquisa, gravar, editar o áudio, publicar tudo e ainda colocar tudo isso em vídeo, animação, mapa, tudo isso dá trabalho, gente. Eu não tenho como. Então, é por isso que eu martelo o Apoia-se. Quanto mais participação no Apoia-se vocês tenham, eu posso contratar um editor no futuro, eu posso aumentar o time do História Magister para que a gente alce voos maiores, tá? E isso vem na esteira das minhas metas para o futuro aqui no História Magister. Nós temos 6.000 e pouco inscritos agora no YouTube e eu desejo que até o fim do ano nós tenhamos mais ou menos 15.000 inscritos, tá? Eu sei que isso é um negócio que eu acho que eu não vou conseguir completar até o fim do ano. 15.000 é mais do que dobrar nosso número de inscritos atualmente, mas essa é a meta que eu estou perseguindo, tá? Porque no final de 2023 eu desejo ter cerca de 50.000 inscritos no canal do História Magister. Então nós temos que correr contra o tempo, porque eu quero crescer de verdade, transformar o História Magister numa powerhouse de história aqui no Brasil. Tá, e no Instagram eu também desejo ter entre 5.000 e 7.000 inscritos lá no Instagram. Então, se você não segue a gente ainda, por favor, nos siga no Instagram para a gente conseguir bater pelo menos essa meta, porque aí batendo essa meta fica mais fácil de chamar gente para o Apoia-se, chamar gente para os cursos, chamar gente para ajudar aqui no canal através do YouTube, etc, etc, e crescer o nosso canal ainda mais, né? O Telegram vai voltar a ser movimentado, vou voltar a falar coisas um pouco mais, curiosidades de história, anunciar as coisas lá, como tinha ficado um pouco em pausa agora por causa do curso da Revolução Francesa. E eu também vou continuar, como eu falei antes, com as lives e vídeos sobre assuntos mais atuais, à medida que eles comecem a aparecer. Então, um grande acontecimento como foi o conflito na Rússia, como foi
o caso do Afeganistão surgiu do nada, então o História Magister vai sim continuar ligado, vai continuar com as lives. Eu estou planejando que talvez, se eu conseguir, como eu falei, esse espaço no meu dia, para fazer lives, pelo menos mensais, para atualizar o estado do mundo. Falar, ó, aconteceu isso esse mês, eu trazer, sabe, as razões históricas, ou até mesmo só conversar mais com vocês aqui do YouTube, ok? Então, esse é o estado do canal História Magister hoje. Eu quero continuar produzindo conteúdo e, mais do que isso, eu quero profissionalizar o nosso conteúdo. E é por isso que eu martelo tanto na ajuda de vocês, tá? A nossa próxima série se chamará A Koroshi, que será sobre os 47 Ronin do Japão, e ela vai sair no final de junho. Deve sair ali na última semana de junho, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Continuem apoiando o História Magister. Muito obrigado a todo mundo que já apoia o História Magister. Vocês são a vida desse canal. Vocês são o motivo pelo qual eu não parei de fazer podcast, tá? Todo mundo lembra que teve um boom de podcast na internet um tempo atrás e só eu continuei fazendo podcast, eu consegui seguir mantendo a minha linha fixa aqui no História Magister, não só porque eu sou apaixonado por história, mas porque vocês continuam apoiando e comparecendo aqui no nosso canal. Então, muito obrigado a todos vocês e eu espero vocês na nossa próxima série do História Magister chamada A Koroshi. E quem puder, espero vocês no Apoia-se, tá? Muito obrigado e até lá.